provavelmente vai ser bastante triste, eu vou chorar. Eu compro muito livro pela capa. Podem me julgar, porque tem uns livros que a gente olha e pensa, meu Deus, esse livro vai acabar comigo. Perfeito, 5 estrelas. Se o livro não acabar comigo, ele não vai ser 5 estrelas. Com toda certeza. Gente, eu estou de volta. E hoje eu vou falar pra vocês os livros que eu vou ler na maratona de primavera. Eu nunca participei de uma maratona, né? Eu sempre tive vontade, mas eu nunca participei. Não sei exatamente o motivo. Acho que é porque eu tinha preguiça de acompanhar as pessoas que criavam, porque eu não sou muito criativa. Aí, eu gosto muito de uma youtuber, que é a Ju do Juan Books. E ela fez a maratona de primavera, que tem no aplicativo de maratona. Que eu também descobri o aplicativo por causa dela, o aplicativo Maratona. E aí, como eu estou com mais tempo, eu resolvi participar da maratona. E aí eu trouxe pra vocês os desafios e os livros que eu vou colocar nos desafios, tá bom? Aí eu vou ler pra vocês, eu vou mostrar o livro. Eu não vou falar muito da história, porque como eu ainda estou lendo os livros, eu não posso comentar. Mas depois, quando eu terminar a maratona, eu vou gravar um vídeo falando de cada livro e falando sobre o que eu achei, e sobre as histórias. O primeiro desafio é livro clássico de autora mulher. Aí faz um tempo que eu quero muito ler Frankenstein. Esse ano eu tô lendo alguns clássicos, né? Eu gosto de ler alguns. E eu leio os que eu tô em casa, né? Aí eu tenho Frankenstein e eu estava com vontade de ler. Assim que eu terminei de ler Drácula, eu comecei a ter vontade de ler Frankenstein. Mas aí eu fiquei com preguiça. Aí eu vou aproveitar, né, a maratona pra ler ele. Esse daqui veio com um pôsterzinho, que é mesmo que a capa. Não vou mostrar agora o pôster não, depois eu mostro. A edição é muito bonita, é da Pandora. Eu adoro essa editora, sinceramente eu adoro essa editora. Eu adoro as edições dela. Uma de Camila também é da Pandora. A folha é muito gostosa, a diagramação é muito boa de ler. E eu estou muito ansiosa pra ler. Assim, a maratona, eu acabei nem podendo explicando pra vocês. Mas a maratona, ela começou dia 22 de setembro e vai até dia 21 de dezembro. Hoje é 14 de outubro, tá bom? Então eu já terminei um livro e já comecei 2 da maratona. Aí eu vou falar pra vocês. Aí o primeiro é Frankenstein. Eu não comecei a ler ainda. Eu estou lendo por sorteio ou porque... Nossa, eu olho assim e estou com vontade de ler agora. O segundo desafio é livro de autor latino-americano que se passa na América Latina, mas não brasileiro. Eu procurei na minha estante, feito doida, atrás de um livro latino. Eu pensei que os livros que eu tinha lá pudessem ter alguns latinos, né? Eu descobri que não era latino, era nacional, era brasileiro. De pesquisador brasileiro. Eu sou historiadora, eu me formei em história há pouco tempo. Faz 2 meses. E aí, eu tinha uma demanda de livros, uma remessa de livros com a professora deu para um amigo meu e um amigo me deu, de história. E aí, entre eles tinha esse livro, que é a História de Cuba, de 1492 a 1898. E eu coloquei porque é latino, né? Foi um autor cubano que escreveu. E eu estou ansiosa para ler, porque eu fiquei muito interessada, só que eu demoro muito para ler alguns livros, depende muito da minha vibe. E aí, faz um tempo que tá na minha estante, eu acho que eu ganhei esse livro em 2021, foi 2022. E agora que eu vou ler. E assim, um problema, ele tá em espanhol. Ele é todo em espanhol. Acho que vocês não vão ver, né? Porque a letra é pequena. Eu sei espanhol? Não. É parecido com o português, então eu vou arriscar. Acho que pode ser tranquilo. Meus professores mandavam eu ler língua espanhol na faculdade. Então, sinceramente, acho que eu tô até tranquilo. Aí qualquer coisa eu pesquiso na internet. Então... os autores. Os autores são Dor Cuevas e Oscar Loyola Vega. Eu estou ansiosa pra ler, mas eu acredito que vai ser um dos últimos que eu vou ler, tá bom? Esse é o segundo desafio. Gente, eu tô falando muito rápido, né? Acho que vocês não estão entendendo o que eu estou falando em alguns momentos. Mas é porque eu falo rápido mesmo. É isso. O terceiro desafio é livro de um autor brasileiro ainda vivo. Aí eu li, eu não sabia que era nacional, que é O Pesado que Voa,
da Amanda Alves Teixeira. É um livro de poemas, é o livro fino que eu tenho aqui, o mais fino, que eu tenho dos livros que eu escolhi pra maratona. Eu deveria ter escolhido os livros mais finos, porque livros grossos pra eu ler em 3 meses, 10? São 10 desafios. Enfim, esse daqui foi o primeiro que saiu do sorteio da maratona e eu já li. Eu li ele em 2, 3 dias. São livros de poemas, então são bem curtinhos. Eu gostei bastante, tá? Mas eu não vou dar muitas impressões agora, eu só vou falar sobre os livros da maratona, que eu vou ler. Enfim, eu já li esse. E esse foi o 16º desafio. Agora, vamos para o próximo. O 4º desafio é um livro que a capa te lembra a primavera. Esse é um livro que eu comprei um sebinho no shopping aqui de onde eu moro, que é Bolo de Limão com Semente de Papoula. Alguns segredos são persistentes e insistem em voltar para desvendar o passado. Não sei muito sobre a história. Eu li a sinopse, mas normalmente eu esqueço a sinopse quando eu leio. E eu leio muito livro eu compro muito livro pela capa. Podem me julgar, livros com capa estranha eu não tenho muita vontade de comprar, não. Mas depende, às vezes o título também me chama a atenção. E eu acho o livro muito bonitinho. A capa realmente me lembra a primavera. Sabe, o nome me lembra a primavera, que é Bolo de Limão. Sabe? E aí eu coloquei ele. Ele é bem grossinho. É grossinho. 400 páginas, mano. Na verdade, ele não tem 400 páginas. São poucas, são 277. É porque a folha é grossa. Que aleatório. Enfim, então isso aqui dá pra ler rápido. Eu não sei muito sobre a história, né? Então eu não vou falar muito. Eu espero gostar bastante. Não comecei a ler ainda. E é isso. Eu estou fazendo um vlog também, falando sobre as minhas reações e o que eu acho sobre os livros. Então quando eu terminar a maratona, ler todos os livros, ou terminar dia 21, eu vou fazer um vídeo falando sobre os livros que eu consegui ler, os que eu não consegui, os que eu gostei, os que eu não gostei, tá bom? Agora, o 5º desafio é livro de autor negro. E aí, eu coloquei um livro. Eu decidi colocar livros mais antigos da minha estante, porque eu tinha um que era Becos de Memórias da... Meu Deus, eu esqueci o nome dela. Enfim, Becos de Memória. Só que eu tinha ganhado ele final do ano passado. E aí eu queria colocar livros que eu já tinha mais tempo, né? Enfim. E aí eu tenho esse que é Incidentes na Vida de uma Menina Escrava. Eu não sei, provavelmente vai ser bastante triste, eu vou chorar. Eu não sei muito bem sobre o que é a história, né? Assim, dá pra saber um pouco sobre o que é a história por causa do título e a capa. Mas eu não sei o enredo, sabe? Um pouco do enredo. Eu só comprei realmente porque, além de eu achar a capa legal, eu achei uma história que poderia ser bastante interessante. E aí, ele está aqui nesse desafio. Provavelmente, eu acredito que eu vou gostar bastante desse livro. Porque tem uns livros que a gente olha e pensa, meu Deus, esse livro vai acabar comigo. Perfeito, 5 estrelas. Se o livro não acabar comigo, ele não vai ser 5 estrelas. Com toda certeza. Então esse foi do 5º desafio. Um livro de um autor negro. E agora o 6º é um livro que está há mais de um ano na sua estante. Um virtual físico. Ou que você quer ler faz mais de um ano. Gente, eu evitei colocar livros digitais porque eu prefiro ler no físico e eu quero muito diminuir os livros não lidos da minha estante. Aí eu coloquei a maior parte física, na verdade todos físicos. E esse desafio, que é um livro que tá há bastante tempo na minha estante e eu quero ler há mais um tempo, é Um Vento na Porta. Essa edição é muito bonitinha mesmo, da HarperCollins Brasil. Eu comprei o box, né? Ela é muito bonitinha. Ela é da coleção Uma Dobra no Tempo. Eu li o primeiro volume ano passado. E às vezes, quando eu tenho muitos livros na minha estante, eu acabo lendo as coleções um volume por ano. Sem perceber, sabe? E aí eu li o primeiro volume ano passado e disse assim, então o segundo volume, pelo menos o segundo volume eu vou ler esse ano. E eu coloquei no desafio pra eu poder ler. Eu tenho que ler esse livro até dezembro, tá? Mesmo assim, dependente da maratona não. Ele tem outro livro que eu preciso realmente ler por causa desse negócio de eu ler o primeiro volume em um ano, o segundo volume no outro e tal. Tá bom?
Eu gostei do primeiro volume. É uma ficção científica infanto-juvenil, sabe? É muito interessante, é muito bonitinho, sabe? Tem algumas coisas que a gente fica perdido por causa dos conceitos e tal, mas é tranquilo. E eu estou muito ansiosa pra ler. A edição tá muito bonitinha, as folhas estão muito bonitinhas, estão, sabe? Ele veio com marcadorzinho também. Maravilhoso. Não vejo a hora de ler. O próximo desafio, que é o 7º, né? É livro de realismo mágico, animalístico ou com elementos irreais, mais aceitos no nosso mundo. De início, eu não entendi nada do que estava propondo esse desafio. Até agora, eu não sei se eu acertei. Mas eu vou colocar um livro do novo selo da Panini, que é o Panini Books, que é a edição lindíssima da A Lenda de Lady Bioki. Eu não sei, vou não saber pronunciar, não. Que é A Lenda de Lady Biokiza. Eu não sei se pronunciar assim, gente, eu não pesquisei. Mas essa edição é muito bonita, sabe? Da Panini. A Panini normalmente lança mangá, né? Porque esse ano ela lançou uns livros acho que é pra testar, então. Sabe? Na verdade, eu já comecei esse livro. Quando eu comprei, eu não comprei, eu ganhei do meu namorado. Quando ele me deu, eu comecei a ler. Aí eu parei na página 70. Não, marcador. E aí, como eu queria botar ele com prioridade mesmo, aí eu coloquei no desafio. Então assim, eu vou contar a partir de onde eu parei, que foi a página 70, capítulo 2. Sim, os capítulos são enormes. Mas é rápido de ler, porque a diagramação é curtinha. Sabe? Só é cansativo porque tem muita informação aqui que a gente não conhece, porque, enfim, a gente é brasileiro. Ela aqui, se eu não me engano, ela é de alguma parte da Coreia. Não lembro qual Coreia. Não lembro, não sei direito. É uma história coreana da Esther Parker. Ela vai trazer o protagonismo feminino, em que ela vai atrás de fantasmas. Assim, gente, a questão do fantasma aqui é muito diferente da nossa questão ocidental de fantasmas. Então, assim, é muito interessante, sabe? Eu estava gostando bastante. Eu realmente só estava me cansando um pouco, porque eu precisava pesquisar sobre as informações do livro, em que eu não entendia, porque não faz parte da cultura aqui brasileira. Mas, de resto, é muito interessante, tá bom? E eu indico pra apoiar a editora, pra ela trazer mais livros, né, pra cá. Porque eu gostei da edição. O único ressalve é não ter nota de rodapé, explicando algumas coisas, sabe? Eu acho que seria interessante ter uma nota de rodapé e uma explicação da editora sobre a edição, sobre a história em si, né? Pra trazer curiosidades e tal. Enfim, esse daqui é do 7º desafio. Eu já comecei e estou gostando. Eu espero que continue assim. Não está sendo uma prioridade agora, então eu vou demorar um pouquinho mais pra terminar. O 8º desafio, aqui, esses são focados mais na maratona de primavera. Aí na maratona de primavera tem um mini Halloween. Aí o primeiro do mini Halloween, que é o 8º, né, enfim, é um livro, thriller, mistério, detetive, terror, criminal, suspense. Aí eu coloquei um livro que eu tô na minha estante faz tempo. Eu não leio muito livro criminal, suspense, essas coisas. Mas eu tinha esse que eu ganhei de aniversário em 2021, que é O Que Aconteceu com Annie. Eu já comecei a ler, tá? Eu estou na página 146 agora. Está sendo a minha atual leitura. Essa é outra. E eu não vou dar muita explicação, tá bom? Só conta a história de um aparecimento de criança e que ela aparece de novo depois de 48 horas. Não foi só uma criança, tá? E a gente vai discorrer sobre isso e ver o porquê que essas crianças somem e por que elas voltam. Eu ainda não sei o motivo. Não terminei o livro. Eu achei essa edição muito boa. Ela é muito boa mesmo. Muito bonitinha. Ela é rápida de ler, realmente rápida, sabe? Eu gosto muito das edições da Intrínseca. Enfim. O 9º desafio é um livro que a cor da capa te lembra Halloween. Aí eu coloquei um livro que eu estava com vontade de reler, porque eu li na adolescência. E aí, eu não lembro quase nada da história. Agora eu estou relembrando, né? Que é O Morro dos Ventos Uivantes. Nossa,
Que livro bom. Eu estou na página 94. E assim, que livro bom. Eu pensei que ia ser cansativo no início. Só que assim, eu comecei ele semana passada. Eu li um dia 30 páginas, né? Só que aí eu estava focando em terminar um outro livro que eu estava lendo, que é A Cantiga dos Pássaros e da Serpente. E ao mesmo tempo eu já tinha começado o que aconteceu com ele. Aí eu pensei, não vou iniciar um terceiro livro, né? Aí quando eu terminei A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, eu comecei O Morro dos Ventos Vivantes. Eu li em um dia 30 páginas. Mas eu estava focando o que aconteceu com ele, né? Aí de ontem pra hoje, eu voltei a ler. E eu li da página 30 até a 94. Sabe? De ontem pra hoje. E assim, é muito rápido. Assim, é uma edição de bolsa, então você vai acabar lendo muitas páginas rápido mesmo. Mas a história não é difícil de ler. Só os personagens são interessantes, sabe? Nossa, muito bom, sabe? Eu já deixo como indicação porque é uma história muito interessante. A diagramação é até tranquila de ler, ó. Quando você embala na história, você lê rápido, sabe? Muito rapidozinho. Eu estou adorando. E o último, agora não menos importante, é o 10º desafio, um livro que fale com bruxas ou magia, na capa, no título, na história. Eu tinha colocado um livro digital, eu até já tinha começado, que eu tenho no Kindle, que é A Descoberta das Bruxas, né? Só que aí, eu não queria ler no Kindle, eu realmente queria ler livro físico. E aí eu lembrei que eu tenho esse livro, que é o 3º volume de O Castelo Animado, né? Do boxzinho. E A Casa dos Muitos Caminhos. A minha rede lacou. E assim, lembra que eu falei que tinha algumas coleções que eu estava lendo um por ano? Esse daqui foi a que fez eu perceber que eu li algumas coleções um por ano. Então assim, eu comprei, aí passou um ano, aí eu li Castelo Animado, que era o primeiro volume. Aí no segundo eu esqueci o nome do segundo volume. Eu sempre esqueço, não vou lembrar não. E agora, eu li ano passado, o segundo volume. E agora esse ano eu tenho que ler esse. Obrigatoriamente eu tenho que ler esse, mesmo que não estivesse na maratona. E assim, eu acho essa edição muito linda. Eu acho a edição belíssima, sabe? Belíssima. Esse pobre coitado tá um pouco amassado, porque eu emprestei pra minha irmã. E ela acabou nem lendo e amassou o pobre coitado. Olha isso aqui, ó. Mas esse aqui não foi a minha irmã, não. Acho que foi os meus primos menores. É porque assim, eu tenho uma estante na casa dos meus pais, né? E os maior parte dos meus livros ficam lá. E às vezes não, só aconteceu uma vez com esse livro. Eles pegaram e riscaram. Essa edição é muito bonita, realmente, só tá um pouco acabado, porque enfim, né? Mas tudo bem. Ansiosa pra ler também. Na verdade, estou ansiosa pra ler todos os livros dessa maratona. Eu quero muito ler muitos livros até o final do ano, porque eu quero muito diminuir os livros não lidos da minha estante. Porque eu fico muito agoniada quando eu tenho muitos livros não lidos, porque eu quero comprar outros livros. E aí eu fico me questionando, pra que eu vou comprar outros livros se eu tenho já vários livros na minha estante? Aí eu penso, eu vou comprar, claro, livros em mais quantidade quando eu estiver diminuindo mais a quantidade de livros na estante não lidos. Enfim. Essa foi os livros da maratona. E eles são muito pesados, eu não vou conseguir pegar pra mostrar tudo de uma vez, não. São 10. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês leram algum desses livros, me falem o que vocês acharam, sem spoiler, por favor. Me falem o que vocês acharam, se vocês indicam, e quem não leu, se gostou, sim, fale, tá bom? Fale se você está lendo ou não, se você tem vontade de ler no futuro. É isso. Até depois. Se você curtiu o vídeo, se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, curta e não precisa compartilhar não, mas você pode se inscrever, né? Se inscrever e me ver assim uma vez por semana, que eu vou publicar vídeos uma vez por semana com as minhas indicações e as minhas leituras, tá bom? Aí que vocês vão ver os livros da minha estante, tá bom? Então é isso e tchau!